Olá pessoal, bem, nós estamos aqui com o segundo vídeo sobre conjuntos, né, matéria referente ao primeiro ano. Conforme eu disse no primeiro vídeo, o objetivo desses vídeos é estudar matemática de uma maneira simples e prática, ok? De modo a auxiliar os alunos, né, das redes públicas, né, que muitas vezes tem dúvida ou às vezes não tem professor, né, principalmente nesse período agora, ok? Bem, no primeiro vídeo eu falei sobre o que é conjunto, né, representação, e falei sobre relação de pertinência e relação de inclusão. Agora nós vamos falar sobre as operações com conjuntos, ok? Então vamos começar aqui com a primeira operação, que é a união. Tá? A união é representada pela letra U, né, como se fosse, e representa a junção de todos os elementos. Então é bem simples de entender, né? Se eu tenho um conjunto A com os elementos 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B com os elementos 3, 4 e 5, se eu quero saber A união B, eu vou juntar todos os elementos. Eu só não preciso repetir os elementos iguais. Eu não vou escrever 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Eu só vou escrever 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então não é para repetir os que tem nos dois. Vamos imaginar o seguinte, olha. Imagine que isso aqui, ó, conjunto A, tem aqui todos os elementos dele aqui. E o conjunto B também. Por que o conjunto A está aqui cruzando com o conjunto B? Porque se eu olhar aqui, né, eu tenho elementos que estão em ambos os conjuntos. Por exemplo, o 4 e o 3. Então, o 4 e o 3 estariam nesse local aqui, que é tanto A quanto B, certo? E o 1, por exemplo, estaria aqui, porque é somente do A. O 5, que só pertence a B, estaria aqui, não é verdade? Então, quando eu quero saber a união de dois conjuntos, na verdade é como se eu quisesse saber todos os elementos de todo mundo. Então é como se eu tivesse pintado isso aqui tudo, tá? Essa é a representação pelo diagrama de Venn, né? É a representação do quê? Tudo isso aqui pintado representa a união. Podemos representar dessa forma também. A união B é igual a x, que é um elemento qualquer, tal que x pertence a A ou x pertence a B. Por que ou? Porque tanto faz, né? Ele pode ser do A, ele pode ser do B, ele pode ser dos dois, né? O que importa é que união é tudo, beleza? Continuando. Interseção. Bem, a interseção é representada pelo esse U ao contrário aí, né? É formado pelos elementos que são comuns. Então, usando os mesmos conjuntos do exercício ali de trás, se eu quero saber a interseção, deixa eu só trocar o símbolo aqui que eu botei errado. Se eu quero saber que é o mesmo daqui, tá? Não é o A não, tá? Se eu quero saber a interseção, eu quero saber quais são os elementos comuns nos dois conjuntos que eu estou trabalhando. Que no caso aqui é o 3 e o 4, beleza? Então, a interseção é só você analisar o que é comum entre dois conjuntos, ou mais, né? Assim, o que acontece? Se a gente fosse pintar o que é referente à interseção, nós pintaríamos somente esse meio aqui. Por quê? Porque esse meio aqui é do A e também é do B. Se eu pintasse esse pedaço aqui, eu não estaria vendo o que é comum. Seria uma parte somente do A e aqui uma parte somente do B. Ok? Então, como é que a gente representa a interseção desse modo? X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Ok? Por que não é ou? Porque se eu falo assim, o X pode pertencer a A ou a B. Não. Isso aqui, ó, um elemento que está aqui, ele pertence somente a A. E a interseção é o que é comum, né? Então, tem que ser dos dois ao mesmo tempo, de um e do outro. Então, esse pedaço aqui no meio, beleza? Próximo. Conjunto operação diferença. Esse aqui é o seguinte. Ele é formado pelos elementos que o primeiro conjunto que eu estou analisando tem e o segundo não tem. É como se eu falasse assim, sei lá, quais brinquedos uma criança tem que a outra não tem. Beleza? Como se eu estivesse fazendo uma comparação. Então, olha aqui, ó, conjunto A, conjunto B. Se eu falo para vocês A menos B, eu estou perguntando o que o A tem que o B não tem. Beleza? Podemos pensar assim, ó, o que esse tem que esse não tem. Bem, o A tem o 1 e o 2. O 3 e o 4, o B também tem.
Aí o aluno sempre fala, mas e o 5? Peraí, o 5 é o que o B tem, eu não estou perguntando o que o B tem, eu estou perguntando o que o A tem, beleza? Então, o que o A tem que o B não tem? O A tem o 1 e o 2. Já o 3 e o 4 o B também tem. Por isso que se eu escrevo B menos A, muda, beleza? O que o B tem que o A não tem? É diferente a pergunta, não é verdade? O que o B tem? Quais são os elementos que o B tem que o A não tem? O B tem o 5, o A não tem o 5. O 3 e o 4 o A também tem. Então, a única coisa que o B tem que o A não tem é o elemento 5, ok? Então, aqui na diferença, quando a gente muda a ordem, muda a resposta. Na união, né, que a gente viu no início, não muda. A união B é a mesma coisa que B união A, vai juntar tudo, tá? Aqui, A interseção B é a mesma coisa que B interseção A, que eu vou colocar o que é comum. Já na diferença, muda. É só você lembrar que na conta de menos isso acontece. Se eu escrevo 5 menos 3, se eu escrevo 3 menos 5, os resultados são diferentes, né? Um daria positivo, outro daria negativo, não é verdade? Então é só pensar nisso. Vamos analisar o seguinte. Esse primeiro conjunto aqui, que eu pintei aqui, ele é o A menos B. Por quê? Repare que essa faixa pintada tem todos os elementos de A, mas que é só do A, que o B não tem. Se eu pintasse esse pedaço aqui, eu estaria pintando elementos de A que B também tem, ó. Porque, ó, olha aqui, ó. Certo? Então, esse pedaço representa o que o A tem e que o B não tem. E aqui é o contrário, o que o B tem e o A não tem. A parte que B tem e A não tem é esse pedaço aqui. Se eu pintar o meio, aí já pertence a A. Então, nessa linguagem nós temos que A menos B igual a X, né? X tal que X pertence a A e não pertence a B. Não é verdade? 1 e 2 pertencem a A e não pertencem a B. Se é ao contrário, B menos A, X tal que X pertence a B, 5, mas não pertence a A. Tranquilo? Bem fácil. Aqui. E a última operação é um caso particular desse que a gente acabou de fazer, tá? Da diferença, que é o conjunto complementar. Então, não muda praticamente nada, beleza? É o caso particular da diferença, acontece quando um conjunto é subconjunto do outro. Lembra que eu falei na outra videoaula? O subconjunto é um conjunto que cabe em outro, que está dentro de outro, né? Então, olha só, o conjunto A tem 0, 1, 2, 3, 4. O conjunto B ele tem 2 e 3. Repare que o conjunto B é subconjunto do conjunto A. Tá? Então, como é que a representação é sempre assim? Esse C é de conjunto complementar A, B. Então, você vai sempre transformar numa diferença. A menos B. Ou seja, esse aqui de baixo menos esse aqui do lado. Tá? Então, é a mesma coisa. O que eu tenho em A? O que tem em A que não tem em B? Bem, A tem 0, 1 e 4, que não tem em B. 2 e 3 tem, então 0, 1 e 4. O que representa isso? Olha só, fiz aqui o esquema. Conjunto A é o maior, né? Conjunto B é o menor. Se eu pergunto para vocês, e eu coloquei o B dentro do A porque todos os elementos de B estão em A. Então, eu não posso colocar o B aqui cruzando o A, porque não tem elemento que não seja do A. Beleza? Então, quando eu faço isso, e eu pergunto, o que o A tem que o B não tem? É a faixa de fora, não é verdade? Essa faixa aqui de fora, o A tem, mas o B não tem. Entenda como, o que falta em B para que ele se torne A? O que falta em B para que ele vire A? Todo o pedaço aqui de fora. Porque se o B tivesse todos os elementos que estão aqui fora, ele seria A. Então, o complemento para que B vire A é o que está aqui fora. Beleza? A rigor, é só você pegar esse, menos esse, e fazer a mesma coisa dali de trás, tá? Exemplos gerais. Sendo M, N, P, determine. Letra A, M, união, P. Ou seja, eu vou juntar todos os elementos, união, né, junta tudo, todos os elementos de M com todos os elementos de P. Procure colocar na ordem, beleza? Então, vai ficar assim, ó. Menos 1, 0, 1, 2... 3, 5, 7, 9. Só o 2 que é igual, então, né, lembrando que você não pode ficar repetindo os elementos iguais. 3, 5, 7 e 9. Muito bem. Letra B.
N união P. Vamos juntar tudo do N com tudo do P. Então vai ser assim, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9. Ok? Bem parecido com o outro, só tem um 2, né, semelhante. Então, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 5, 7 e 9. Beleza, então. C, M, interseção N. Não confundam interseção com diferença. Interseção é o que tem em comum. Diferença é que o primeiro tem e o segundo não tem. O que o M tem que o N também tem? M e N. Bem, menos 1 tem. 0 também. 1 também. 2 também. Certo? Então, os elementos que o M tem e o N também tem, acaba que são todos os elementos do próprio M, que é o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Certo? Então, quando isso acontece, você pode dizer que a resposta é o próprio conjunto M. A interseção desses dois conjuntos é o próprio M, já que todos os elementos que esse cara tem, esse aqui, ó, também tem. Beleza? Então, você pode responder assim. Mas quando for responder conjunto, pode botar chaves aqui em volta dele, não. Ok? Beleza. N e P, ó. N e P. Interseção de novo. O que tem no N que também tem no P? Bem, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, somente o 2, né? Aqui, ó, 2 e 2. Beleza? Então, a interseção do conjunto N com o conjunto P é o elemento 2 apenas. Letra E, M interseção P. O que o M tem que o P também tem? De novo, é o 2. Conseguiram perceber? O único elemento que os dois têm? Coincidência de resposta, tá, galera? Letra F, agora a diferença. Atenção. N menos P. O que o N tem que o M não tem? O que o N tem que o M não tem? O N tem menos 3, menos 2, menos 3 e menos 2 só, né? Menos 1, 0, 1 e 2, o M também tem. Show de bola. M menos N. O que o M tem que o N não tem? Não tem. Bem, o M, agora é o contrário, né? O que esse cara tem que esse não tem? Nada. Tudo que o M tem, o N também tem. Então, aqui, ó, eu vou responder conjunto vazio. Lembrando que eu posso responder dessas duas maneiras. Eu não tem nenhum elemento que um tem e outro não tem. M e P. O que o M tem que o P não tem? O M tem menos 1, 0 e 1. Já o 2, o P também tem. Menos 1, 0 e 1. E o que o P tem que o M não tem? O que o P tem que o M não tem? Bem, o P tem 2... Não, 2 tem aqui. É o 3, 5, 7, 9. Beleza? Então, 3, 5, 7, 9. O P tem... Desculpa, vamos lá de novo. Perdi aqui por causa do barulho externo. Vamos lá. O que o P tem que o M não tem? O P tem 3, 5, 7, 9. O 2, o M também tem. Beleza? Três, 5, 7, 9. Beleza, então. Até aqui, bem tranquilo, né, galera? Então, continuando. Exemplo 2. Sendo A igual a isso e B igual a isso, determine conjunto complementar de A e B. Então, vai ser o A, né, primeiro, menos o B. Mesma coisa. O que o A tem que o B não possui? O A tem menos 2, menos 1 e só. O resto o B tem. Então, menos 2 e menos 1. Aqui, C complementar de B e A. Vai ser B menos A. O que o B tem
que o A não tem? O que eu tenho aqui que ali não tem? Nada, né? Tudo que o B tem, o A também tem, então conjunto vazio. Beleza. Questão 3. Determine M interseção N e M menos N para os quais M é esse conjunto e N é aquele ali. Bem, galera, aqui eu tenho, né, o conjunto escrito nessa forma simbólica. A gente precisa escrever os elementos para poder enxergar melhor, né? O que a gente conversou sobre isso no vídeo passado, né? Então, vamos lá. X pertence a Z significa que eu tenho aqui números positivos e negativos inteiros, né? Sem vírgula, sem fração, de modo que X é menor ou igual a 4. O que é menor ou igual a 4? É o próprio 4 e tudo que vem antes dele. Então, eu tenho que começar o meu conjunto com reticências. Por quê? Porque, na verdade, está acontecendo isso aqui, ó. Ele está acabando no 4. Beleza? Menor que 4 é para trás do 4. Como é igual, o 4 entra. Então, é 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, né? Coloca alguns elementos, você escreve vários, né? Coloca um pouquinho de negativo para a gente poder ver. E o N, vamos ver como é que o N se comporta. X pertence a Z. Atenção, gente, que não tem asterisco, tá? Se tivesse, né, ia ter que tirar o zero. X é maior que menos 3. O que é maior que menos 3? É o que vem depois do menos 3, que é o menos 2. Lembrando que aqui não tem o igual, tá? Então, não entra o menos 3. Então, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Pessoal, é o seguinte, menor reticências para o lado esquerdo, porque o conjunto é infinito para o lado esquerdo, para o lado negativo. O maior aqui me dá reticências para o lado direito, porque o conjunto é infinito para o lado direito. Beleza? Então, vamos lá. M interseção N. Né? A pergunta é, o que o M tem que o N também tem? Bem, por isso que é bom aqui você escrever, né, não escrever poucos elementos para você não se perder, tá? Repare que, vamos lá, vamos começar aqui, ó. Menos 2, tem um menos 2 aqui e aqui também. Tá, aqui tem reticência, significa que eu tenho menos 3. Aqui tem menos 3 no N? Não. Então, realmente começa no menos 2. Beleza? Então, ó, vou marcar aqui para vocês, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, parou. Né? Por que parou? Porque o 5 esse tem, mas aquele ele já não tem mais. Beleza? Então, vai do menos 2 ao 4. Agora vem o M menos N. O que o M tem que o N não tem? O que esse cara tem que esse aqui não tem? Repare que tudo que está em verde, ele tem. Não é verdade? Porque a gente fez a interseção. Tá, então o M tem tudo que está antes do menos 2. Aí o N não tem. Beleza? Então, mas e aí? Como é que eu faço para responder? Vamos lá. Se ele tem todos os elementos abaixo de menos 2, repare que menos 2 não pode. Quem vem depois do menos 2? Menos 3. Então, ele tem todos os elementos para a esquerda a partir de menos 3. Incluindo menos 3. Né? Menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e reticências aí para o lado negativo. Beleza? Então, tudo que está antes de menos 2, o M tem e o N não tem. Eu não perguntei nesse exercício o contrário, N menos M, mas se eu perguntasse, você ia dizer o quê? Do 5 para frente, o N tem, mas esse cara não tem. Por quê? Porque ele para no 4. Então, a resposta de N de neném menos M seria 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Ok? Bem, o exercício 4 é a mesma coisa, só que com um toque um pouco mais especial, né? Eu acho que é interessante, se você já está acompanhando o vídeo até aqui, tentar fazer, ir parando o vídeo e tentando fazer, para ver se você já está conseguindo acompanhar. Muito bem, então. Temos 3 conjuntos, P, Q e R. Na letra A, eu quero saber P interseção Q menos R. Isso aqui parece uma expressão numérica, né, gente? Não tem, assim,
mistério para fazer isso, porque numa expressão numérica você obedece o quê? O que você faz primeiro? Você faz o parêntese primeiro, não é verdade? Vou botar isso aqui embaixo. Melhor para escrever. Você faz o parêntese primeiro, não é isso? E resolve o parêntese e depois resolve o que sobrou. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. O meu parêntese tem uma interseção do P com Q. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente faz primeiro isso e depois repete o menos R. Então você faz assim, ó, P interseção Q, ok? O que tem no P que também tem no Q? É o 0, 1, o 1, 2 e o 3, certo? 1, 2, 3 tem no P e tem no Q. Então vou escrever assim, ó, 1, 2, 3 menos R. Agora é só fazer isso. Ah, mas como assim? Você vai perguntar, o que o conjunto 1, 2, 3 tem que o R não tem? O que esse cara tem que esse não tem? Esse cara tem o 1, né? Mas o R tem o 2 e o 3. Então a resposta é só o elemento 1. Beleza? Então, o que esse conjunto, que é a resposta disso, tem que esse não tem? Somente o elemento 1. O 2 e o 3, o R também tem. Próximo, vamos fazer o parêntese primeiro. Pausa o vídeo aí e tenta fazer, para você ver se você já entendeu. Primeira coisa, R união com Q, ok? R união com Q. Então vai ser vou juntar tudo. 1, 2, 3, 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Interseção com P. Então vou anotar aqui o P. Ok? Se você quiser, você pode escrever o P aqui do lado. Conjunto 0, 1, às vezes fica mais fácil. Agora interseção é comum, né? Então, o que esse conjunto aqui tem que o P também tem? O que 1, 2, 3, 4, 5 tem que esse também tem? Seria o 1, o 2 e o 3. O 1, o 2 e o 3. O 4 esse não tem e o 5 esse não tem. Então, lembrando, interseção é o que tem em comum. Beleza? Letra C. Aqui a gente tem duas operações entre parênteses. Então, nós vamos fazer a primeira, repetimos o sinal de interseção, já fazemos a segunda, depois comparamos as duas com a interseção. A primeira é P menos R. Então, olha para o P, olha para o R e pergunta o que o P tem que o R não tem. P tem 0 e 1. 2 e 3 o R também tem. Então, é 0 e 1. Em interseção com Q menos R. Q menos R. Então, o que o Q tem que o R não tem? Bem, o Q tem 1, né? O 2 e o 3 o R também tem. Então, 1. Olha que coisa simples. Olhando para isso aqui, você pergunta o que esse conjunto tem que esse também tem. Olha a interseção comum, né? É o elemento 1. Beleza? Então, sempre que você tiver esse tipo de coisa, você resolve o que está dentro do parênteses primeiro, tá? Porque senão você, né, de cabeça, olhar para isso e chegar direto nisso fica difícil. Então, você faz separado, né? Agora aqui, ó, P menos R, que o P tem que o R não tem, né? Que foi o 0 e 1. Depois Q menos R, o que esse tem que esse não tem, que é só 1. E a interseção é o que tem em comum. E o que tem em comum aqui é 1. Beleza? Para a gente finalizar esse vídeo, coloquei aqui o exercício 5. Pinte de acordo com a operação. Então, nós temos aqui 3 conjuntos, né? Eles estão aí se cruzando, né? E eu quero saber como é que eu represento isso aqui, ó. A interseção B, interseção C. O que representa isso? A interseção B, interseção C é o que é comum para A, B e C. Então, se você for olhar, esse pedacinho aqui, ó. Esse aqui é o único pedaço que pertence aos 3 elementos, ok? Então, se eu tivesse um conjunto A, que tem lá os números 1, 2 e 3, um conjunto B, que tem lá o 3 também, e o conjunto C, que também tem o 3, esse 3 vai ter que estar escrito aqui, ó, a localização dele. Tá certo? Porque ele pertence aos 3 conjuntos ao mesmo tempo. Estando aqui, ele é do A,
ele é do B e também ele é do C. Se eu colocasse ele aqui, por exemplo, ele seria do B, é só você olhar a linha do B. Ele seria do C, mas ele não seria do A, porque a linha do A está passando aqui, ó. Então, esse é o único local que pertence aos três ao mesmo tempo. Beleza? Na letra B, eu tenho aqui, ó, A união B primeiro. Então, eu vou ignorar isso aqui. Eu vou pegar o lápis, né? Porque depois eu vou precisar apagar, tá? Então, ó, A interseção B. O que é o A interseção B? Esquece o C. A interseção B seria isso aqui, ó. Certo? Se eu tivesse te dado só A interseção B, mesmo com o C aqui, né? Você ia pintar esse pedaço, que é o comum para A e B. Beleza. Agora, o que significa isso aqui? Significa dizer, o que esse pedaço que eu pintei tem que o C não tem? Esse pedaço que eu pintei, ele tem um pedaço em C, mas ele não tem, mas não é tudo que está pintado está em C. Então, esse pedaço que eu pintei tem uma parte que ele tem que o C não tem. Se você olhar com atenção, é exatamente essa parte aqui, ó. Esse pedaço é a interseção de A com B, mas que não tem C. Se eu pintar esse pedacinho, eu estaria incluindo o C. Beleza? Aí eu venho aqui, né? E apago. Então, é o mesmo princípio ali de trás, né? Eu fiz esse aqui primeiro, né? E aí, depois eu pego isso que eu fiz, você sempre faz a lápis, analisa e apaga, né? Se for necessário. Bem, galera, espero que vocês tenham entendido. É um assunto bem tranquilo, né? Bem fácil, mas é lógico, como qualquer assunto na matemática, ele pode complicar, então dá uma olhadinha, vocês têm livros, tem coisas aí, né? Tem muito material também bacana na internet, corram atrás, tá? E a gente se vê aí num próximo vídeo. Um abraço.